Oração para tornar o lar um paraíso. Sou filho de Deus. A vida de Deus flui para o meu interior e se torna minha vida. Sou a suprema autorrealização de Deus. Dentro de mim se aloja a luz infinita de Deus. Se estou vivo, é porque essa luz vive dentro de mim. A luz infinita de Deus é a minha própria vida. Muito obrigado. No livro Amor a Dois, da preletora Marie Murakami, na página 12, diz o seguinte: o amor a dois é um sonho lindo almejado por todos, mas justamente por isso é importante o ponto de partida, ou melhor, o conhecimento do que vem a ser o verdadeiro amor. Eu sou a preletora Yara Colombo. E eu sou o preletor Milton Suga. Tudo bem, preletor Milton? Tudo bem, preletor Yara? Estamos no episódio 25 do podcast Vivências e o tema de hoje é... Alma gêmea existe? Nossa senhora, pergunta boa. Já já a gente fala disso, mas antes eu queria dizer que a gente está feliz da vida e aproveitar para falar com os amigos que nos acompanham, porque a gente precisa agradecer a todos pelo reconhecimento recebido pela Seitonoye do Brasil, que veio diretamente do YouTube, certo? YouTube, este canal que muitos acompanham da Seitonoye do Brasil, Yara. Então nós recebemos esse reconhecimento por termos passado de mais de 100 mil inscritos no nosso canal. Então é assim, pessoal. Por favor, continuem compartilhando os nossos conteúdos e incentivando os seus conhecidos, os seus amigos e familiares a se inscreverem no canal, porque tudo que a gente oferece aqui, tudo que a Seitonoye do Brasil oferece aqui é bem bacana para a gente reformular a vida, repensar, renovar, aprender e transformar mesmo o nosso viver num viver maravilhoso, certo? Certo, Yara. Então, os amigos que nos acompanham nas outras plataformas, porque a gente é multiplataformas, Exato. né? Visite a gente lá no canal do YouTube da Seitonoye do Brasil e se não é inscrito no canal, se inscreva, porque nós queremos agora atingir mais de 100 mil. A gente já recebeu a placa de 100 que está aqui na nossa mesa, placa belíssima, prateada. Maravilhosa. Mas a gente já está visando o ouro, Yara, né? Então, vamos partir para o ouro. Vamos partir para o ouro, então, para a gente ter mais pessoas inscritas no canal. Mas não é uma questão só de partir para o ouro, é de mais pessoas conhecendo o ensinamento da Seitonoye, que para nós é o mais importante. É isso mesmo. Então agora vamos voltar ao assunto da rodada, episódio 25. Alma gêmea existe. Será? Então, para esse episódio, nós tínhamos que trazer um casal fofo aqui na rodada de hoje. Então, eu gostaria de apresentar aos nossos amigos o presidente da Associação Fraternidade da Seitonoye do Brasil, preletor em grau sênior Henrique Tsutomu Kubo. Bem-vindo, preletor. Muito obrigado pela oportunidade, né, preletor Yara, preletor Milton, da gente poder estar aqui compartilhando um pouquinho mais dessa nossa vivência, né, e aproveitar os parabéns, a Seitonoye do Brasil, né, pelo reconhecimento aí do YouTube dos seguidores. Segue a gente aí, vamos lá, rumo às próximas placas, né. É isso aí. Ao lado de sua digníssima esposa, vice-presidente da Associação Poma Branca da Seitonoye do Brasil, preletora em grau sênior, Débora Terumi Tamura Kubo. Bem-vinda, preletora. Muito obrigada, queridos amigos, Yara, Milton, muito obrigada. Obrigada pela oportunidade maravilhosa de estar aqui. Eu gostei mais do fofo do que do digníssimo. Mas estou muito feliz de estarmos aqui. Talvez compartilhando nossa história vai ser maravilhoso, tenho certeza. Então vamos começar, que eu tenho muitas curiosidades. Gente, eu só vou compartilhar que essa nossa gravação está muito divertida, viu? E vai ser assim com muitas vivências bem divertidas para que a gente possa refletir sobre o tema Alma gêmea existe. Mas antes de tudo, para tudo existe um início. Vamos começar do início? Eu acho que é o melhor, começar do começo. Começar do começo, né? Então eu vou perguntar para os Henrique e para a Débora, sem antes de já trazer histórias de vocês dois juntos, mas conhecendo cada um de vocês. Como era individualmente cada um? Vocês pensavam já em namoro? Acreditavam já em alma gêmea? Tinha receio de se encontraria ou não uma pessoa?
Como era cada um? Vocês pensavam muito em namoro? Ela só pensa em namorar? Como todo mundo, lógico, né? A gente sempre pensa, né? E fica naquela expectativa. Será que um dia vai rolar? Será que não, né? A gente fica meio naquela coisa. Mas aquelas inseguranças, né? De adolescente, de jovem, eu sou magro, sou feio, sou orelhudo, cabeludo, sem cabelo, sem orelha, sei lá, né? E muitas coisas vão batendo nesse momento, né? E eu confesso, realmente, eu queria, sim, namorar sempre, mas sempre batia uma insegurança. Falava, será que vai ter alguém que gosta de mim? Será que vai dar certo? E ficava aquela coisa assim, né? Lógico, sempre passa pela cabeça, né? Principalmente antes de conhecer a Seitianoye, né? Aí Quando você conheceu a Seitianoye, Preletor? Só para situar o pessoal. Tem que responder mesmo? Assim era... tá bom. Então, lá atrás, né? Não, brincadeira. Eu conheci Seitianoye, eu tinha mais ou menos 10 anos. Então, lá fazendo umas contas, aí deve ser tipo 78, assim, 79, 80, por aí, né? Mais ou menos. Através da minha mãe, que meus pais eram caseiros de uma associação local da Seitianoye, então literalmente eu vivi e cresci dentro da Seitianoye, né? E comecei a participar da reunião de crianças, então foi aí que eu comecei a ter o contato com a Seitianoye, né? Legal. E a preletora Débora? Nossa, essa questão de namoro se a gente volta, né? A gente volta na época dos jovens, na época da adolescência. Eu acho que toda menina quer namorar, né? Mas a gente quer encontrar a pessoa certa, né? Eu me lembro assim que queria muito, mas na época quando eu comecei a participar da Seitianoye, e até foi um dos motivos que me levou a Seitianoye, eu tinha muitos traumas, assim, muitas inseguranças, né? Eu me achava feia, gorda, tímida, tudo de ruim eu achava. E aí isso acabava me tornando uma pessoa mais fechada também. Então, eu acho que era difícil para mim namorar naquela época, porque eu era uma pessoa mais fechada. Ao passo que, a partir do momento que eu comecei a participar da Seitianoye, aí eu comecei a fazer mais amigos, né? Viver outras situações, pensar de maneira diferente, mais positiva, entender que eu sou filha de Deus, né? Aí a gente começa a perceber que a gente merece ser feliz, né? E eu me lembro que, na verdade, acho que no fundo eu queria tanto namorar que eu ouvi uma fita cassete. Vocês lembram da fita cassete? Tinha uma fita cassete da preletora Kátia Metransaita. O fita cassete é o antepassado dos podcasts que nós estamos aqui. Se alguém não sabe o que é fita cassete, procura na internet que vai achar, né? Gente, a capa dela era cor-de-rosa. E o tema era namoro e casamento. E assim, eu participava de uma associação local de jovens, né, que era assim, um lugar bem de difícil acesso. E, às vezes, a gente não tinha o que fazer na reunião. Às vezes, não tinha nem preletor para vir na reunião. Então, toda vez, a gente pegava a fita cassete do namoro e casamento e ligava para a gente ouvir a palestra da preletora Kátia, né? Eu, antes da preletora Kátia Saita retornar para o mundo espiritual, eu tive essa oportunidade de comentar isso com ela, até de agradecer, porque as palavras dela, transmitindo o ensinamento da Seitianoye naqueles momentos da minha vida, foram muito importantes, né? E uma das coisas que ela sempre repetiu, né, ou eu que repeti, né, porque eu ouvi muitas vezes, é que antes de ser uma esposa maravilhosa, né, que era muito importante me tornar uma filha maravilhosa. Então, foi isso que eu fiz. Na época dos jovens, né, eu comecei a realmente trabalhar esse lado da gratidão, papai, mamãe, né, me reconciliar com os meus pais, né, e aí namorei algumas pessoas antes de conhecer o Henrique, né, mas, de fato, quando nos conhecemos foi bastante diferente. Dentro desse processo individual dessa questão da alma gêmea, né? A Débora já trouxe questões importantes relacionadas ao autoconhecimento, de se transformar numa boa filha para atrair essa alma gêmea. As pessoas que ainda não encontraram, podem estar nos ouvindo, o quão é importante ter a fé de que essa alma gêmea existe. Porque às vezes podem ter passado por vários relacionamentos e dentre esses relacionamentos terem sofrido alguns traumas, algumas consequências ali que não gostaram e a ponto de perder a fé que essa alma existe. O que dizer para essas pessoas? Acho que uma das primeiras coisas é que existe sim, né? Acho que esse é uma das
principais certezas que a gente tem que ter. Existe sim a sua alma gêmea e ela está sendo preparada para você. E no momento certo ela vocês vão se encontrar, vocês vão se aproximar. Mas na Seite Unido a gente aprende, né, que os semelhantes se atraem. E normalmente quando a gente está começando a pensar em namoro ou já está namorando, a gente idealiza, né, um estereótipo de alguém, ou de um rapaz ou de uma moça, que fosse aquela a nossa alma gêmea ideal, né, se é que pode usar assim nesse exemplo. E na Seite Unido a gente aprende que se você quer, né, um namorado, uma namorada que realmente te complete, te faça feliz, na Seite Unido a gente aprende que a gente tem que começar a ser esta pessoa, né? Para que a gente possa atrair um semelhante com as mesmas vibrações que a gente. Então, na época que a gente namora, pode ser que aconteça algumas relações frustrantes? Pode. Mas podem ficar algumas cicatrizes, algumas marcas? Sim, vão ficar algumas coisas. Só que a partir do momento que a gente entende o que é encontrar a alma gêmea, como é a nossa alma gêmea, que ela é a nossa imagem e semelhança, a gente tem que aprender que se a gente recebeu essas marcas, provavelmente eu devo ter deixado marcas bem semelhantes nas pessoas que passaram pela nossa vida. Então é importante que a gente comece a melhorar e trabalhar isso. E foi uma das coisas que eu comecei a fazer nesses momentos. Quando eu comecei a entender isso dentro já do juvenis, né? Associação de jovens, tudo, a gente vai começando a entender algumas coisas assim. A gente vai aprendendo, né? Se você quer ser feliz, faça as pessoas felizes primeiro, né? Então, se você quer receber carinho, receber atenção, seja também carinhoso, dê atenção, seja uma pessoa amiga. E aí isso vai transformando aquelas experiências que foram aparentemente negativas, a gente vai refletindo sobre tudo o que aconteceu e puxando a sardinha para o nosso programa aqui, né? Essas vivências vão transformando a gente numa alma gêmea que vai realmente atrair aquela pessoa que mais se parece com você, né? Não vai ser igual, né? Porque gêmeos também são parecidos, mas eles vão se completar. E esses aprendizados, né? Se ficou magoado, perdoa, né? Se perdoa e perdoe a pessoa, né? Se ficou triste também, reviva, repense, puxa vida, poderia ter sido feito melhor, então faça melhor a partir de agora. E se der tempo, ainda vai lá e pede desculpa, se for o caso, né? E acho que isso é muito importante, essa reconciliação consigo mesmo e também, se possível, na medida do possível, né? A gente sabe que algumas situações são mais densas, mais complicadas, mas se reconcilie também com os outros, né? Com seus relacionamentos anteriores. Isso é bastante importante para a gente conseguir realmente aprender com os relacionamentos. Cada relacionamento é uma vivência, é um aprendizado, é um estudo, é um processo de aprimoramento para que quando a gente encontrar a nossa alma gêmea, você seja a melhor pessoa que a sua alma gêmea possa se encontrar, né? Uma das coisas que eu aprendi na Seitune foi isso, né? O que o Henrique falou, da questão da vibração, né? Que a gente vai encontrar alguém que tem uma vibração semelhante à nossa, né? Mas outra coisa também muito importante é a gente entender que é na hora certa, né? E eu acho que a gente tem muita pressa, às vezes, né? A gente tem tanta pressa e, às vezes, a gente teima numa coisa, quero que seja esse, quero que seja essa, tem que ser desse jeito. E às vezes, a gente teima e acaba sofrendo por conta dessa teimosia, né? Porque a gente quer que seja daquele jeito, daquela maneira, com aquela pessoa, de qualquer forma, né? E aí, na Seitune, a gente aprendeu a fazer a oração para encontrar antes era a metade da alma, agora é a alma gêmea, né? É justamente entendendo que é Deus que nos orienta e conduz a nossa vida para encontrar a pessoa certa, né? Mas, a partir do momento que a gente encontra, esse relacionamento precisa ser construtivo, né? Então, a partir do momento que os dois se reencontram, né, neste mundo, e o relacionamento é construtivo, está dentro do amor verdadeiro, né, que é o que a professora Maria fala aí no livro Amor a Dois, né? Porque um ajuda o outro, um incentiva o outro, né? Às vezes eu tive alguns relacionamentos antes de conhecer o Henrique que não deram certo, mas eu aprendi também que o namoro é um momento de conhecimento, né? Então não é que você começa a namorar que vai dar certo, né? É um momento
que você está tendo na sua vida para conhecer aquela pessoa, né? Para trocar ideia, para você se abrir, enfim. E pode ser que o dê certo seja cada um ir para um lado, né? Talvez não, talvez dê certo ficar juntos, né? Mas é importante esse período do namoro, né? Para que a gente conheça a pessoa. Eu não acredito muito, a gente sempre falou assim, não acredito muito, sabe, naquele príncipe idealizado, né? Que você vai encontrar e bate os olhos e brilha e você se apaixona e pronto, agora é felizes para sempre. Precisa ter esse conhecimento, essa convivência diária, né? E aí o Henrique falou de relacionamentos que não deram certo, né? Uma das coisas também que para mim foi muito importante na Seitonei é entender que quando a gente tem um relacionamento com alguém, dando certo ou não dando certo, né? Nós trocamos vibrações, trocamos sonhos, né? Com essa pessoa. E quando, por exemplo, o relacionamento acontece de terminar, né? Às vezes ficam mágoas, ficam ressentimentos, né? E enquanto a gente fica carregando isso, essas mágoas, esse ressentimento, ou até tipo assim não aceitar, né, que o relacionamento terminou, a gente não consegue ser feliz. Parece que a gente fica preso naquilo, né? Então aprendi na Seitonei também, né, a você não só perdoar o outro, mas perdoar a si mesmo, mas orar para a felicidade do outro, né? Para que o outro seja feliz onde quer que ele esteja, né? E assim eu também vou conseguir ser feliz. É o abençoar. Abençoar. É o abençoar. Mas a gente tem uma curiosidade. Como foi o primeiro encontro de vocês? Fala, amor. Essa risada da professora Débora me deixou mais curioso, viu? Isso foi engraçado, né? Porque, na verdade, a gente se conheceu dentro da Seitonei, dentro da Associação de Jovens, né? E por coincidência, e por coisas da vida mesmo, né? A gente sempre fez parte da mesma regional, participamos dos mesmos eventos, dos mesmos seminários dos jovens na Academia de Ibiúna. Durante todos esses anos que a gente participou da Seitonei, a gente nunca se encontrou. Nunca se encontrou. Aí, certa vez, teve uma época que eu vivi no Japão, né? E voltando do Japão, eu combinei com o pessoal, né? Falei, tô voltando, vou passar uns tempos aí no Brasil. Na verdade, era só um mês para buscar os meus pais. Meus pais eram imigrantes japoneses, então desde que eles tinham vindo para o Brasil, nunca mais tinham voltado. Então, voltei para cá, ia passar um mês aqui para ajeitar as coisas e levar os dois para lá, né? Junto com os meus irmãos. E aí, quando o pessoal ficou sabendo que eu ia voltar, né? O pessoal da Seite. E aí, os amigos falaram, vai ter um aniversário, né? Um dos nossos amigos em comum. Na verdade, nós tínhamos todos os amigos, inclusive, em comum, menos nós dois. Eita! Era muito engraçado. Depois a gente foi olhando assim, as coisas da história, né? Que não era para conhecer mesmo. Que não era para conhecer Tinha a mesmo. hora certa, né? né? Tinha o momento certo, tudo. E aí, um desses nossos amigos, esse meu amigo, falou, vai ter um aniversário de uma tia minha, ela gosta muito de você, né? Até ela me conhecia, eu não conhecia, e conhecia a Débora, não conhecia. E ela tá chamando você para vir no aniversário, né? E falou assim, aproveitando, você vai aproveitar e pode conhecer a Débora, né? Ela já conhecia até meus pais, né? Meus pais conheciam a Débora, eu não conhecia a Débora. Pra vocês terem a ideia da coisa de doido que era esse negócio aí, né? E aí foi nessa festa de aniversário que a gente se conheceu, né? Mas até aí, na verdade, já tinham rolado muitos papos entre amigos, né? Porque aí, na verdade, na época, né, final da década de 80, início de 90, não tinha internet, era por carta. Então, eu me correspondia com os meus amigos. Eles sempre falavam, você tem que conhecer a Débora, você tem que conhecer a Débora. Eu falei, mas quem é Débora, cara? Você é doido? Não tem Débora no nosso regional. Não, tem sim, tem nada, cara. Eu conheço todo mundo no nosso regional, não tem ninguém conhecido. Não, tem sim, você vai conhecer e tal. Não sei o que. Falar, tá, beleza, vocês estão meio doidos, mas tudo bem, né? E aí foi quando eu voltei, né? Mas aí, daqui a pouco a gente conta um pouco mais dessa história. Mas como eu já sabia que ia voltar para o Japão, uma coisa eu vim muito convicto dentro de mim. Eu não queria conhecer ninguém com quem eu pudesse estar começando a construir uma relação, né? Seja de namoro, alguma coisa assim. Porque eu sabia que tinha data de validade a minha estadia aqui, né? Então eu já vim definido para não conhecer ninguém. Mas essas coisas não é a gente que define, né? Então, continuando. O Henrique, depois dessa festa que a gente se conheceu, na semana seguinte era carnaval.
E aí... Esses carnavais, né? meus pais, meus tios, meus avós tinham uma casinha no interior de São Paulo, né? E aí eu tinha combinado com os amigos da Setinê de ir para lá. E como ele estava aí, eu falei, você não quer ir também, né? Ah, quero, né? Estou de férias mesmo, né? Aí, quando a gente chegou na rodoviária, ele sentou do meu lado no ônibus, né? E a gente ficou 3 horas no ônibus sem parar de falar. Né? Foi muito engraçado, porque a gente mal se conhecia, mas a gente não parava de falar, né? E, a partir daí, a gente criou uma relação de muita amizade, na verdade, né? Então, eu estava vivendo um relacionamento, ele estava vivendo outro. A gente não tinha intenção de namorar nem nada, mas a gente, naquele momento, firmou uma amizade, assim, bem bacana, sabe? Nos dias que a gente ficou lá também, no Carnaval, a gente pôde... Ficou na casa de... Não, a estadia, ficar no sentido de estar lá, né? Aí, mas foi muito engraçado, porque era assim, os meus problemas eu estava chorando com ele, os problemas dele estavam chorando comigo, né? Foi mais ou menos isso, né? Uhum. Isso foi quando a gente se conheceu. Depois de uma semana, o Henrique voltou para o Japão. E aí, eu fui até o aeroporto, me despedi, junto com todos os amigos. E aí eu mandei Lembrando que você fugiu de casa, né, para ir no aeroporto. Eu fugi de casa. Detalhes. Fui sozinha, né? Fui sozinha para o aeroporto, não sei como que eu fui naquela época, mas enfim. E aí eu entreguei uma carta para ele, desejando boa viagem, que desse tudo certo, que eu estava orando para que desse tudo certo, que foi muito legal conhecer ele. Foi só isso, né? E depois de uns dias ele me retornou. Só depois já lá no Japão, né? E foi uma cartinha, um bilhetinho assim, né, de amigos, né? Igual a gente manda um cartão para um amigo, né, desejando boa sorte, né? E foi assim que começou, na verdade, essa história, né, que ela começou a ser construída. E a partir desse momento, já lá, tudo, aí sei lá, depois de um bom tempo, né, eu resolvi continuar a escrever, vou escrever para a Débora de novo, né? E aí a gente começou nisso, trocar correspondências, né, porque era a única forma de comunicação. Só carta mesmo. Só cartas, né? A gente internet, né? Começou a trocar cartas, né? Quanto tempo as cartas demoravam para chegar? Naquela época, não sei se ainda hoje é assim, nem sei se tem carta de lá para cá, mas tudo bem, né? 15 Na época eram dias, 15 né? dias para vir e 15 dias para voltar, né? 15 para vir, 15 para então. Quando o correio não estava em greve. Se o correio não estivesse em greve. É né? por isso que a Débora, no início do programa, falou assim: esse povo de hoje é muito apressado. Né? E aí a gente começou a fazer assim, né? Mas era assim, na verdade, né? a gente não tinha intenção nenhuma de namorar, nem nada. Era para Tanto conversar. que o postal né? que ele me mandou quando chegou lá era do Patolino, né? Era o postado do Patolino. Olha, antes de a gente pensar nessa questão do decidir a namorar, eu tô aqui com uma situação remoendo aqui o meu pensamento. Porque ambos falaram que sim, existe a alma gêmea para todo mundo. Fato. Aqui ficou, todo mundo tem a sua alma gêmea. Então eu fiquei pensando nos amigos que acompanham a gente e naquelas pessoas que, no seu coração hoje, elas não têm desejo de namorar. Né? Então ela pode estar ouvindo a gente falando assim, vou parar de ouvir agora. Né? Tá legal a história, mas se o assunto for desse jeito, eu não quero continuar, então fica um pouquinho que eu vou fazer a pergunta aqui. O namoro é uma obrigação, de fato, para o ser humano, para o indivíduo? É obrigatório namorar? E mais, mesmo existindo a alma gêmea, é obrigatório nessa vida, a gente acredita na vida eterna, é obrigatório nessa vida eu encontrar a minha alma gêmea? Talvez todo mundo tenha que ter essa missão? Deixa eu falar assim da nossa experiência, né? Nem eu, nem o Henrique tínhamos intenção de namorar. A questão era conversar mesmo, em relação à amizade. A gente tinha, né? E tem muitas coisas em comum. A área que a gente estava estudando, se formou, alguns interesses fora a Setionê. Então, a gente sempre tinha coisas para falar até através das cartas, né? Então, na verdade, nós não tínhamos nenhuma intenção de namorar. Agora, para a sua pergunta, eu penso assim, às vezes a gente não tem intenção, mas a gente não sabe realmente se existe uma pessoa ali que, de repente, está próxima de você, que é a sua alma gêmea. Então, acho que, ao mesmo tempo, você pode não ter intenção hoje de estar com ninguém, mas você também não precisa fechar as portas.
né? Porque realmente o que aconteceu conosco foi bem isso. Naquele momento, o meu foco era o meu trabalho, minha faculdade, a questão acadêmica, do Henrique também era a questão profissional, a família. Então, assim, naquele momento, a gente não tinha, digamos assim, a vibração para namorar, casar, pensar em família, né? Cada um estava seguindo um caminho. Mas quando a gente ouve na Seitiané essa questão das vibrações semelhantes se atraem, e principalmente na questão amorosa, é que tinha muitas coisas, não só assuntos incomuns, mas crenças, valores, né, que estavam dentro de mim e dentro do Henrique, que eram muito iguais, né? Como é o sentimento de gratidão aos pais, né? Como é a própria Seitiané, a prática do ensinamento da Seitiané. Então, um passou a ser para o outro melhor amigo, né? E aí, digamos que nesse período, né, das cartas, assim, nós afinamos isso, né? E aí as vibrações foram se igualando, né? Até que chegou uma hora que a gente percebeu que o sentimento que a gente tinha um pelo outro não era só de amizade, né? Mas não foi nada assim, ó, você tem que namorar, você tem que casar. É que, né? Na verdade, assim, não é uma obrigação, né? Não é nada obrigatório. Falar, hoje eu não penso em namorar, não quero. Ok, sabe? Tudo bem. Né? Acho que... Mas é o que a Débora falou, não é só porque você não quer neste momento que você precisa fechar as portas do seu coração e bloqueando ou impedindo alguém de se aproximar de você, né? De construir alguma coisa. Não que aquilo vai virar um namoro, né? Mas sem querer, numa situação dessas, quando você se fecha para relacionamentos, você pode estar não apenas fechando sua porta para um namoro, mas você pode estar fechando a sua porta para amigos, né? E são pessoas muito importantes. E o namoro, uma esposa, um marido, ele vai ser, antes de ser sua esposa, seu namorado, seu marido, sua namorada, vai ser seu amigo, né? E, então a gente não pode fechar as portas para esses sentimentos tão divinos, né? Tão importantes, que levam a luz para a vida da gente. Então, sabe, não tem problema, tá? Pode ser que encontre, pode ser que sim, pode ser que não, mas isso não somos nós conscientemente que nós vamos escolher, né? Isso vai acontecer naturalmente. E é engraçado, a gente sabe quando isso vai acontecer. Parece ter alguma coisa lá dentro que vai se transformando, vai se preparando para receber essa alma gêmea, né? Acho que é igual o negócio de imã, né? O imã, quando ele está meio longe, não adianta que ele não atrai, mas quando vai começando a aproximar, deu uma hora que ele, né? Você solta os dois se grudam lá e não tem mais jeito. Engraçado, né? É isso, tem a ver com escolha, lógico, assim, não é que a gente não escolhe, a gente escolhe ficar com alguém, casar com alguém, viver a vida junto com alguém, mas tem a ver com escolha, mas tem a ver também com essa sintonia, né? O momento, né? Hoje, a gente que já está casado há muito tempo, a gente entende que tem muita coisa que, quando a gente está no processo de namoro, a gente nem imagina que vai acontecendo na nossa vida, né? E hoje a gente entende por que a gente namorou, por que a gente casou, por que a gente constituiu família, né? Agora, eu aprendi também na Seitiané, inclusive, assim, a entender que a gente não precisa de uma outra pessoa para ser feliz, né? Eu sou uma pessoa completa, sou um ser inteiro, né? Por quê? Porque eu sou filho de Deus, perfeito, maravilhoso. Então, se você entender isso, que você é filho de Deus, perfeito, maravilhoso, capaz, que você é pleno, né? Você pode encontrar uma pessoa e viver muito bem uma vida a dois, né? E aqui é muito boa, nossa vida é maravilhosa, né? Mas, se você também optar e escolher por não viver com ninguém, não tem problema, né? O mais importante é que a gente encontre esse Deus interior que está dentro da gente e tenha certeza, né, que Deus sempre nos dá o melhor. A preletora estava falando e eu me lembrei de uma história que eu ouvi de um preletor que, justamente quando foi pedir, também um preletor que conheceu a sua noiva na Seitiané, quando ele foi pedi-la em casamento, ele fez a seguinte colocação: eu sou inteiro, eu sou feliz, eu sou filho de Deus, eu tenho tudo. E eu reconheço em você também tudo. E você gostaria de, comigo, ser uma pessoa melhor a cada dia? Estou usando as minhas palavras daquilo que ele falou, né?
A primeira vez que eu ouvi, eu falei, nossa, que doideira, né? Como é que você fala para a pessoa, eu estou pedindo a pessoa em casamento, falando, olha, eu sou um ser completo, você é um ser completo, tá tudo certo, mas juntos, e aí usando as palavras que a gente aprende hoje na Seitonoye, vamos ser co-arquitetos um da vida do outro, vamos elevar cada um, né, um ao outro numa vida como um casal. A gente nem vai falar tanto de casal, acho que a gente podia ficar nessa questão aí do namoro, porque é muita curiosidade para as pessoas, principalmente a pessoa que está bastante tempo sem namorar, ou a pessoa que está namorando e não sabe como as coisas estão fluindo, enfim. Mas é muito legal pensar, sou um ser inteiro. Quando a gente fala nessa questão da obrigação, né, a obrigação de namorar, é importante também a gente refletir do porquê que nós estamos nos sentindo obrigados a namorar. Será porque o mundo ao nosso redor, a gente começa a ver os nossos amigos, encontra uma namorada, encontra um namorado, encontra uma namorada. Ai, meu Deus, só eu tô ficando para trás. O encalhado, né? O encalhado, né? E aí você se sente na obrigação de querer namorar e, ao mesmo tempo, você pode se blindar quanto a isso, de dizer, não, eu não sou obrigado a encontrar alguém, com meio também de afastar isso. Mas nem para lá e nem para cá. Ou seja, a gente não precisa se sentir obrigado a encontrar a alma gêmea por todo ao nosso redor começarem a encontrar e, ao mesmo tempo, não se sentir obrigado a não se obrigar a encontrar a alma gêmea. É bem por aí mesmo, Os né? dois lados, Acho né? que são os dois lados, né? Porque acho que esse momento do encontrar a alma gêmea, né? Se for o caso, do começar a namorar, ela vai acontecer a partir do momento que nós estivermos prontos, né? Que você estiver pronto para acontecer esse relacionamento. É igual essa pessoa, né? Se entender como inteiro, mas não com aquele sentimento de eu sou o cara, né? Eu não preciso de nada nem de ninguém. Porque aí, quando é assim, a gente já não está com a vibração do atrair, muito pelo contrário, a gente está na vibração do repelir. Né? Então, eu acho que é isso que a Seitonoye fala de anular o ego, né? Inclusive nessa questão do relacionamento, dos namoros. E o namoro, eu acho que é uma grande escola onde a gente aprende bastante, né? Nesse momento de não só do crescimento, mas dessa nossa anulação de muitas coisas que precisam ser corrigidas nesse processo do namoro até culminar, né? Se for o caso, né? Num casamento. Porque o namoro é uma grande escola, é um belo de um cursinho, né? Onde a gente vai, ao mesmo tempo que a gente vai conhecendo a pessoa, a gente vai aprendendo a se conhecer também. Né? É um aprimoramento do nosso caráter, né? Acho que quando a gente namora com alguém, o lado legal do namoro é isso, que a gente começa a pensar no outro. A gente não pensa só na gente, né? E na Seitonoye a gente aprende isso, que você tem que procurar alguém, ou se você procurar alguém, é para fazer o outro feliz. Mas é assim, não é porque eu vou fazer o outro feliz e eu não vou ser feliz, não é isso. É que, ao fazer o outro feliz, naturalmente você também se torna uma pessoa feliz. O que a gente vê hoje, por exemplo, a gente faz muitas atividades para casais, né? A gente vê muitos casais brigando, por quê? Porque um é carente e o outro também. Então, se eu sou carente, com certeza eu vou atrair, através dessa lei da vibração, uma pessoa carente. Né? Então, primeiro eu preciso olhar para dentro, olhar para o meu coração, né? Entender que Deus está em mim, procurar ter autoestima, né? Para que a gente encontre uma pessoa no mesmo nível, da mesma maneira, a questão da gratidão aos pais. Né? Tem pessoas que falam assim, não tem nada a ver ter gratidão aos pais com relacionamento. Tem a ver. Tem a ver, porque se você não tiver reconciliação, se você não tiver em harmonia com seu pai e com a sua mãe, muitas vezes isso vai se refletir no seu relacionamento. Aí você não dá certo com um, não dá certo com o outro, não dá certo com o outro, né? Mas o problema não é o outro, o problema às vezes é o sentimento de mágoa que está dentro do seu coração em relação ao seu pai e à sua mãe, né? Então, é isso que a gente aprende na Seitonoye, que primeiro a gente tem que olhar para dentro, né? E ao olhar para dentro, e acho que foi uma das coisas que nos uniu, foi isso. Cada um de nós, tanto eu quanto o Henrique, a gente olhava para dentro, muito nessa época, muito ensinamento da Seitonoye, né? E cada um tentando fazer o melhor para a sua família, e, ao mesmo tempo, seguindo avante, né? Seguindo avante, entregando para Deus, né? Fazendo muito shinsokan também, né? Esse seguir avante, essa decisão, porque, como vocês explicaram, né? Vocês não tinham intenção de namorar. Aí construíam uma amizade. Mas essa amizade foi florindo,
E a decisão? Como identificar, e para os amigos que nos acompanham, como identificar que é o momento de começar um namoro, engatar um namoro? Qual a decisão? Quando foi isso? Quando decidir namorar? Eu tenho que pedir oficialmente? Enfim, como que se faz isso? Não dava para pedir oficialmente porque a distância não permitia, né? Foi oficialmente, mas foi de uma forma diferente. Foi uma coisa bem atípica, né? Porque, na verdade, quando... Vocês lembram da história? Eu estava no Japão, né? Quando a gente se conheceu, estava aqui, mas eu retornei para o Japão. E a gente, nessa troca de cartas, né? Que elas começaram a se tornar tão frequentes, a ponto de não ficar tendo que esperar uma carta chegar para mandar outra. Né? Igual estar aqui num bate-papo, igual a gente aqui entre amigos. Eu queria conversar com alguém, eu queria conversar com a Débora. Então eu pegava uma carta, um bloco de papel de cartas, literalmente, e começava a escrever. Contar o dia, falar as coisas e tal, e fui mandando. E mandava, às vezes, 2, 3, 4, 5, 6 cartas de uma vez só. Cada carta tinha 10 páginas, Cada carta 15 chegou páginas. a ter 10, 15, Vocês 20 têm essas páginas. cartas, gente? A gente Todas tem as elas, cartas. todas elas. Desde a carta do bilhetinho do aeroporto, quando ela me levou Lá do Patolino. o cartão do Patolino, que é o segundo, até o dia que eu voltei para cá. Né? Nós temos todas essas cartas, todas elas. E a gente começou a se conhecer. Só que, ao invés de encontrar aqui com frequência, né, marcar num barzinho, alguma coisa assim, era carta, escrever. Acho que justamente porque a gente não tinha o contato físico, a única coisa que a gente podia fazer era conversar, né? Então a gente conversava por telefone, uma vez por mês, daqui a pouco você conta daqui a pouco a saga do telefone. E por carta era assim todo dia. Então eu também fazia isso, assim. Eu voltava do trabalho, eu voltava da faculdade e pegava o meu bloco de cartas e começava a escrever tudo que passei durante o dia, tudo que aconteceu, problemas que estava vivendo, coisas boas, né? Também colocava tudo ali e mandava todas as cartas. A gente chegou ao ridículo de ter que enumerar as cartas, porque às vezes a gente escrevia tantas cartas no mesmo dia. Mandava tudo de uma vez Mandava só. tudo de uma vez. Qual a ordem? Qual era a ordem de abrir? A gente tinha que saber qual era a ordem de abrir os envelopes. E assim, mas o interessante é assim, que olha, pensa bem, antigamente levava isso, 15 dias para chegar uma carta. Hoje não, hoje você manda uma mensagem no WhatsApp e na hora a pessoa já está te respondendo. Faz chamada por vídeo. Mas para a gente era isso, a gente não tinha chamada por vídeo, era por carta. Mas às vezes eu perguntava uma coisa para o Henrique hoje e amanhã chegava uma carta respondendo aquilo. Ou às vezes até no mesmo dia, né? E eu ficava pensando, como é que ele sabe, né? Essa vibração, essa nossa... vibração estava ficando cada vez mais afinada. Vocês eram amigos ainda nesse momento, Sim. ainda não tinha acontecido Era a decisão só amizade, do namoro. Tá. Porque acho que foi a partir desse, como a gente começou a perceber essa sintonia, essa afinação que tinha dela, de eu mandar uma pergunta 15 dias antes, ela me responder na tarde do mesmo dia que eu estava mandando aquela pergunta, sabe, um negócio meio maluco assim. A gente foi começando a perceber, falar, mas espera aí, tem alguma coisa a mais aí. Né? Alguma coisa a mais está fluindo dentro dessas cartas. Não é só uma amizade, não é só um bate-papo, não é só uma troca de correspondências. Ali já foram surgindo naturalmente confidências, conselhos, apoio, incentivo, né? E isso a gente foi notando no decorrer que a gente ia escrevendo essas cartas, né? E não fique pensando vocês que eram cartas arquitetadas. Não, bate-papo mesmo. Tinha hora que, às vezes, eu estava escrevendo a carta, dormia no meio da carta, riscava o papel todinho, babava em cima. E ia assim mesmo. Ia assim mesmo, com aquela borrão da baba, o risco da caneta. Aí escrevia e dormia de novo e continuava escrevendo. Né? A esse ponto de afinidade e de intimidade, a gente pode dizer assim, né? De não ter mais filtros, não tem mais... estreitamento de relação. Essa relação ela foi se estreitando através dessas cartas. Né? E, para vocês terem uma ideia, chegou uma hora que eu tive que começar a pedir fotos para ela, porque o nosso contato aqui foi numa tarde de uma festa de aniversário, 4 dias de carnaval e alguns momentos no aeroporto no dia que eu fui embora. Esse foi o nosso contato físico direto, né? Mais nada. Eu comecei a esquecer como era o rosto dela. Eu comecei a esquecer qual era a fisionomia dela e comecei a falar, mandar fotos, né? Só dava para mandar foto. E aí é que a gente começou a
ter, assim, falar, lembrei, né? Porque chegou a esse ponto de não lembrar mais. Mas isso não fazia diferença. Isso não interferia no momento das cartas. Até que chegou um belo dia, né? A gente combinou, né, uma ligação telefônica. Conta né? da ligação. Essas ligações eram do Japão para cá, então um fuso horário, né? Então tinha que combinar direitinho dia e hora para ligar. Esses cartões na época telefônicos nem existem mais no Japão, eram cartões internacionais e cada um deles custava $100. Cada cartão desse dava para fazer no horário certo, combinado, sendo madrugada lá e manhã aqui, dava para falar 1 hora. Né? Dava para falar 1 hora. Durante a semana ou no fim de semana era tanto faz? Não, normalmente era num final de semana, né? Quando dava. Eu também trabalhava às vezes final de semana, ela também. Então a gente combinava pelas cartas um dia para eu falar tal dia, em tal horário eu vou ligar. Vamos né? descrever melhor isso para os nossos amigos, se eles não pegar. Gente, tem que combinar por carta com intervalo de 15 dias. 15 dias. Administrar fuso horário, dia de trabalho de ambos, né? E o horário melhor para ligação para ela poder durar 1 hora. Mas acho que tem um fator aí, porque eu conversei com o Pletor Henrique antes, porque o orelhão não era na esquina de onde você morava, não é isso? Não era. Era uma cabine telefônica internacional que estava na cidade vizinha de onde eu morava. E eu não tinha carro, e não tinha trem nem ônibus, então eu ia pedalando de madrugada, né, juntava outros amigos brasileiros, meus irmãos inclusive, e a gente pedalava cerca de 1 hora, 1h30, até chegar nessa cabine telefônica. Ah lá, tá vendo? Já né? tinha o Clube da Bike. Aí, já tinha o Clube da Bike, era o precursor do Clube da Bike. Né? E ali a gente ia combinando, cada um ia fazendo a ligação, só que falava só, gente, ó, eu tenho que ligar em tal horário, porque a Débora vai estar esperando neste horário eu ligar, porque depois desse horário ela vai sair para trabalhar e não vai dar mais. Aí, então eles olharam, meio que sincronizava, cada um já tinha 1 horinha mesmo, né? E a gente fazia essa ligação. E foi numa dessas ligações que a gente conversou sobre a questão do namoro, né? Até eu falei uma frase tipo assim, né? A pergunta é muito mais ridícula do que eu penso que é, mas eu vou ter que fazer, né? E isso era 2 de junho de 94, né? Foi quando a gente falou, né? Ó, eu sei que é meio tosca essa pergunta que eu vou falar, porque eu não falo, né? Mas você gostaria de namorar comigo, né? Aí, sabe o que eu respondi? Comecei a dar risada, né? Porque eu falei assim, nossa, eu acho ridículo mesmo. Nada a ver, você tá lá do outro lado do mundo, ficou 2 anos lá. Eu falei assim, a gente só por telefone mal se vê, nem conhece direito. Eu fiquei pensando, comecei a dar risada, né, amor? Aí dei risada, eu falei para ele, eu acho ridículo, mas eu quero. Aí foi assim que começou, né? Foi assim que começou. E então essas ligações, e o bom assim, né, que hoje muitas vezes a gente faz uma ligação e fica aquele papo meio furado, umas coisas meio fúteis, mas como tinha esse tempo literalmente cronometrado, que colocava o cartãozinho, o negócio começava a rodar, né, o contadorzinho ali, né, até zerar. Caro, né? E era caro pra caramba, então a gente tinha que realmente falar sobre assuntos que eram realmente importantes pra gente. Né? Um pedido de namoro é tipo, muito importante, gente. E isso foi muito legal, né, dentro desse processo. Então foi muito bacana isso. E daí a intensidade das cartas ela continuou durante muito mais, né? Praticamente mais de 1 ano ainda, né? Porque isso foi no ano que eu fui, né? Então a gente começou a trocar a carta, então mais ou menos 6 meses depois que eu fui para o Japão que a gente começou a namorar, né? Nesse período aí. Aí no total ficou quase 2 anos. Foram quase 2 anos de cartas ininterruptas. Né? Você voltou para o Brasil nesse período? Não. Nenhuma vez? Nenhuma vez. Quando ele voltou foi muito engraçado. Ele combinou comigo que ia voltar próximo do Natal. Aí as cartas pararam de vir, né? Aí uma bela segunda-feira, acho que foi segunda-feira. Porque a gente ia combinar isso aí, porque senão ia continuar chegando carta e eu já estava aqui, né? Não precisava. Então falou, dia tal eu não vou mandar mais cartas, então para não chegar mais, né? Isso, para dar tempo dele voltar. Aí pararam de vir as cartas, acho que foi segunda-feira. Aí alguém foi na minha casa, eu morava com meus pais nessa época, né? E começou a tocar a campainha desesperadamente, né? Pim, pom, pim, pom. E eu fui lá ver, era o carteiro.
Aí eu desci e falei, nossa, o que aconteceu? Era é o mesmo carteiro de muitos anos, né? O que aconteceu? Ele, e o japonês? Vai voltar? Já voltou? Porque hoje não tem cara. Ele tava acompanhando, ele acompanhou toda a história. Foi engraçado. Viu? Tinha muitas cartas mesmo. Uma vez a gente fez uma contagem por cima, assim, né? Deu 5.800 páginas. E tá tudo lá. É bastante muita história, mesmo. É muita história. É muita história. É muito amor Os nossos envolvido. filhos não deixaram a gente dispensar as cartas também, não. Eles ajudaram a gente a colocar Organizar uma pastinha, tudo, né? organizar e tal, né? Por data, por sequência. Que bacana. Diante desse cenário, né, a Débora falou assim, puxa, ele morando longe, enfim, como que vai ser esse namoro? O que é importante dentro das vivências de vocês, das razões para se aceitar, dizer sim ao namoro, de repente dizer não, né, do pedir, e o que é importante nessa construção na relação a dois, a fase do namoro? Uma coisa que eu acho assim bem bacana e que a gente entendeu, que nós tínhamos, tanto eu quanto o Henrique, a gente já tinha vivido outros relacionamentos, né? E esse relacionamento ele foi diferente no sentido também de que a gente não tinha o contato físico, né? Mas o fato é que, justamente por a gente não ter esse contato físico, a gente teve a oportunidade de não ser iludido pelo contato físico, digamos assim. Né? A gente não se beijou, não se abraçou, né? Nem fez nada mais do que isso. E o que a gente podia fazer? Era somente se conhecer. Né? E o que eu vejo hoje em muitos relacionamentos é isso, falta o casal se conhecer. Tem gente que namora 10 anos, casa, depois de 2, 3 meses está separando, porque não se conhece, né? Não se mostra. Né? Então, a gente teve essa oportunidade de se mostrar, e, logicamente, depois que o Henrique voltou, a gente continuou isso. Né? Era tão esquisito, Milton, era assim, para ter uma ideia, quando o Henrique chegou, eu fui no aeroporto, eu ficava apertando ele assim para ver se era de verdade. Será que é de verdade? E eu ficava olhando as fotos, passando da bola fora de não reconhecer a pessoa certa. Né? Então, isso a gente... E quando ele voltou, a gente sempre foi muito pé no chão, né? Então, a gente conversou bastante, falou assim, olha... mas a gente precisa viver o relacionamento completo. Então, a gente já tinha intenção de se casar, mas a gente falou assim, não, mas primeiro a gente vai namorar de verdade, né? Pelo menos 1 ano, para ter certeza que é isso mesmo. Né? E aí, nesse 1 ano, a gente realmente namorou e foi construindo nossa casa e tudo mais, tal, já com o objetivo de se casar. Mas a gente sempre foi muito franco um com o outro. Né? O que eu acho que é crucial no relacionamento, né? Por exemplo, às vezes a gente vê num relacionamento um traindo a confiança do outro ou um desrespeitando o outro, né? Porque muitas vezes não conhece o outro e não se reconhece como filho de Deus, né? Eu costumo falar isso para as minhas amigas na Setionei, que a gente se entende como filho de Deus, mas a gente tem que entender que o outro também é filho de Deus. Então, se eu estou num relacionamento com outro filho de Deus, eu preciso respeitá-lo como tal. Né? Então, se chegar um momento que eu olhar para ele, eu não gosto mais de você, eu gosto do outro, então eu vou ser sincera e vou falar com ele. Vamos terminar, não é isso, e aí a gente termina, e aí eu começo um outro relacionamento. Né? O que acontece hoje em dia é que muita gente vai assim, né? Sai de um, vai para o outro, mas não está nem aí com o outro. Né? E eu acho que é tão importante isso, o respeito. Né? A gente sempre cultivou muito isso entre a gente. Né? A gente sempre falou assim, casamento não é só amor, tem que ter respeito. Né? A gente tem que respeitar a vida do outro, os sonhos do outro, tem que respeitar, sabe, que ele é filho de Deus, que também tem capacidade infinita, mas que também pode errar. Né? Então, eu acho que no namoro a gente tem essa possibilidade de conhecer até os defeitos do outro, né? E ver o que um pode ajudar o outro, né? Nesse sentido. É verdade. E uma das coisas também sempre muito questão do respeito, né? Do respeito, da cumplicidade. Porque nesse meio tempo, vocês podem ter certeza, entrou muito uruca nesse meio do caminho, falando assim, você acha que ele vai estar... não vai estar te traindo aqui, nem nada? Ou falando para mim lá, você acha que lá ela não vai estar namorando nem nada? Não, cara, e a gente falava assim, olha,
Se ela está fazendo ou não, não sei. Se ele está fazendo ou não, não sei. Mas eu não vou fazer, eu vou respeitar. Eu vou respeitar. Né? Se nós estamos nesta relação, eu vou respeitar. E dentro da Seitonei eu sei que o que eu estiver fazendo, o meu sentimento vai se refletir no sentimento dela e no comportamento dela. Então, mesmo que as pessoas viessem falando, isso simplesmente não afetava a gente, porque a gente sabia que a confiança era total, né? E a fidelidade era total, né? E tudo isso era muito forte dentro da gente, né? Mesmo falando só uma vez por mês por telefone durante 1 hora e sendo só por cartas e não sabendo se reconhecer a pessoa certa no aeroporto, né? Mas esse sentimento ele sempre e até hoje é assim, né? A gente se respeita muito, somos cúmplices, a gente se apoia, de repente está meio caidão, outro vai lá e levanta, né? E a gente vai fazendo assim. E esse sentimento ele foi sendo construído durante esse processo do namoro, né? Então isso foi muito legal. Então acho que vale a pena sim, vale a pena namorar. Mas há necessidade disso. A sinceridade, a entrega, o respeito, a cumplicidade, né? É aquela coisa que todos os nossos avós sempre falavam, né? Você quer ser respeitado, respeita primeiro, né? Se você quer que as coisas sejam boas, faça primeiro as coisas boas. Então a gente sempre pautou isso, né, dentro da nossa relação, inclusive dentro das cartas. Tinha muitos falsos amigos, né? Hoje a gente tem que são falsos amigos, né? Que queriam assim estragar tudo, digamos assim, né? E tinha muitos que chegavam para mim e falavam assim: você é besta, você confia no outro que está longe, não sei quantos quilômetros de você não está nem vendo, né? Aí eu falava assim, olha, você sabe o que eu aprendi? Semelhante atrai semelhante. Se ele estiver fazendo alguma coisa errada lá, eu vou estar fazendo aqui também. Então, eu não estou fazendo nada errado aqui, eu tenho certeza que ele também não está fazendo nada errado lá. E se a gente vai continuar junto, é porque nossa vibração é semelhante, né? Então, assim, essa postura, eu acho que a gente também tem que ter diante de um relacionamento, porque, às vezes, mesmo no relacionamento normal, né, digamos assim, né, não de cartas, né, mas assim, no dia a dia, né, às vezes vem muita gente, né, às vezes com inveja, com cobiça, com vontade de querer, às vezes, atrapalhar o que você está vivendo, né, mas o casal precisa estar sempre sendo sincero com o outro, entregue ao outro, conversar bastante, né? E confiar, né? Acho que a base do relacionamento precisa ter confiança. Coração aqui, estou só pensando, foram momentos muito especiais que vocês viveram e eu acredito que até para os filhos de vocês, para os netos agora de vocês, é uma experiência de amor. Vocês se blindaram, usando uma palavra coloquial aí, vocês se blindaram a partir do amor. Sim. E, né, na confiança um no outro. Isso é maravilhoso. Fazer uma pausa aqui para a gente respirar um pouco e aproveitar e agradecer aos amigos que nos acompanham no canal SNcast da Seitonoi, com tanto conteúdo bacana que a gente tem. Tem os amigos que nos escrevem, que nos enviam, né, amigos mais próximos, até mensagens felicitando pelos programas que fizeram a diferença na vida e que foram palavras importantes naquele momento. Então, a gente também quer agradecer. Vou aqui numa parte da lista, Miltinho vai na outra. Queria agradecer o amigo Rodrigo Bacelar, o Digão de Brasília, sempre compartilhando com a gente mensagens bem legais. O Eric Abe, que gosta do Vivências e ouve outros podcasts da Seitonoi também, é um cara que consome incentiva, a Maria Luísa Altubo, o Eduardo da Silva, Maria Aparecida de Lucas Souza, Genésio Luiz Megiolaro, a Anne Mendes, Lucila Castro, Lúcia Massai, Sugiura Dias. Também a Regina Fernandes, Denise Cristina, a Adi Almeida, a Mie Matsunaga, Maria de Lourdes de Moura Rocha, Eliane Lopes. Todas as pessoas escreveram para nós comentários, vivências para o e-mail sncast@sni.org.br. Compartilhe você também as suas vivências conosco, que nós ficaremos muito felizes
de trazer ao ar neste programa Vivências, no podcast Vivências. E também não posso deixar de agradecer nessa retomada das atividades presenciais. Nós estamos encontrando muitas pessoas que ouvem o podcast Vivências, Yara, e vem conversar com a gente, inclusive tirar foto, né? Nós tivemos a oportunidade de reencontrar aí a Carolina Dias, ela que é lá de Novo Hamburgo, Regional RS Novo Hamburgo, estava aqui participando de um seminário de treinamento espiritual na Academia de Biúna. A gente teve a oportunidade de encontrá-la, tirar foto, enfim, receber todo o carinho da Carolina Dias. Portanto, amigos, a gente também quer reencontrá-los, vocês aí nas atividades presenciais. Participe de uma atividade, uma reunião da associação local, da Associação Fraternidade, da Associação Pomba Branca, da Associação dos Jovens, ou no Domingo da Seite Noé. Para isso, basta acessar o nosso site www.sni.org.br/onde encontrar, que você encontrará uma sede muito perto de você para participar das nossas reuniões. Vem com a gente, Yara. Então, vamos continuar aqui. Nós estamos com o preletor Henrique, a preletora Débora. Eu chamei de casal fofo no começo, a preletora gostou. E a gente está aqui emocionado mesmo, de verdade, com a história. Eu me identifico com uma parte dela no meu momento atual. E eu acho que é muito importante, a relação a dois, ela traz desafios. Ela traz muitos desafios, distante ou perto um do outro. A relação a dois traz desafios. E aí, queria retomar, e a gente já está encaminhando aqui para a nossa conclusão, né, do nosso episódio, pensando o seguinte: tem desafio, como que a gente enfrenta? Como que a gente identifica, por exemplo, puxa vida, esse namoro aqui já cumpriu o seu papel, já cresci, já cresceu, acho que está na hora de abençoar e desejar que ele seja feliz, ou desejar que ela seja feliz num outro relacionamento, porque aqui já cumprimos a nossa missão, ou terminou, né? Em outras palavras. Investir, terminar, a gente faz o quê? Como que a gente identifica esse momento e toma a decisão nessa etapa da vida, se é que ela vai aparecer? Pode ser que ela não aconteça com você, mas pode ser que você possa ajudar, né? Um amigo que acompanha a gente, tem algum amigo que esteja exatamente nesse momento ajudando alguém da família, alguém do seu relacionamento, numa hora de terminar um namoro. O mestre, ele fala em alguns livros, né, que o sagrado mestre Masaru Taniguchi, né, que existem relações espirituais entre nós, quer dizer, nós, por algum motivo, nós nos encontramos nessa vida, né? Então, talvez porque já tivemos algum outro tipo de relação numa outra vida, e aí a gente, sei lá, fez um combinadinho, né, e resolveu se encontrar aqui, né? Por algum motivo a gente se encontrou nessa vida, né? Mas quando a gente fala dessa questão de vibrações, né, também a gente fala de vibrações espirituais, né, e do tempo de cada um, a gente entende também que o relacionamento faz parte do crescimento espiritual de cada um, né? Então, logicamente, às vezes uma briga, uma discussão, desavenças podem acontecer no relacionamento. Nenhum relacionamento ele é imune disso, né? Mesmo porque a gente, por ser humano, está sempre crescendo, sempre vai ter novas coisas, né? E eu acho assim muito satisfatório a gente ter alguém com que a gente possa discutir as coisas, né? Não uma pessoa que simplesmente fala sim para tudo, né? Então, a beleza do relacionamento também está aí. Mas pode ser que haja um momento em que você sinta que, nossa, não é mais por aí, né? E o mestre ele fala assim que, primeiro, é importante a gente fazer a reflexão se é isso que você quer mesmo, né? Se é mesmo, o que você deseja é, por exemplo, se separar daquela pessoa. Ou ele fala assim, pare um pouquinho, olha para dentro. Primeiro, olha para dentro, vê se não é você que está sentindo falta de algo, se você não está precisando orar mais, perdoar mais, agradecer mais, reconhecer mais a beleza de tudo que está acontecendo na sua vida. Primeiro, faça isso.
Depois você passa para o segundo passo, de avaliar se é isso que você deseja mesmo. Porque qualquer término de relacionamento sempre tem um impacto, né? E o impacto muitas vezes não é somente na nossa vida, mas que nós temos 3 filhos, 2 netos, né, como a Yara falou, impacta na vida dos filhos também, impacta na vida dos pais também, de toda a família, né? Então, o término de um relacionamento, ele também causa rumores, digamos assim, ao nosso redor, não só na nossa vida. Por isso é importante fazer essa autoavaliação. Mas também ele diz que se houver um momento em que o casal, cada um vai para um lado e não tem mais nada a ver, né, muitas vezes é importante apenas um abençoar o outro para que cada um siga o seu caminho, né? O que a gente fala muitas vezes no departamento de casais, né? Se você vive hoje algum problema, primeiro resolva esse problema. Por quê? Porque às vezes a gente vive um problema no relacionamento e você fala assim, então eu vou partir para um outro, porque acabou, e aí você parte para o outro relacionamento e você vive a mesma coisa, o mesmo problema. Sinal que você não parou para resolver aquele problema, né? E diz que na nossa vida isso é muito cíclico, né? Enquanto o que a gente não resolver, ele vai continuar aparecendo na nossa vida, né? Por isso também eu entendo isso, que o namoro, o casamento é um grande aprendizado para a nossa vida. Porque é um aprendizado, o mestre fala isso na Verdade da Vida, volume 14, né? É um aprimoramento do nosso caráter, né? A gente o exercício do amor verdadeiro, do amor incondicional, né? Porque às vezes a gente, num relacionamento a 2, a gente põe muita condição, né? Você não me faz feliz, então eu não quero mais ficar com você. E não é isso. Se a gente está aqui hoje, é porque existe algum motivo, né? Algum motivo. E simplesmente fugir disso também não vai resolver, né? É preciso encarar de frente e viver juntos, né? Conversar, né? Entendo assim que a gente precisa, dentro da Seitonei, como a gente cresceu na Seitonei, a gente ora muito, sabe? Então, a gente faz muito o Shinsokan, sabe? Quando, nossa, as coisas não estão dando certo, eu estou falando uma coisa, ele está falando outra, vamos orar, né? Vamos rezar, porque né, é só Deus na nossa vida, é mais ou menos isso, né? É bem assim mesmo. Acho que essa é a questão, né, da gente poder entender que aquilo que se reflete nos nossos relacionamentos, ou aquilo que não se reflete nos nossos relacionamentos, a origem está sempre dentro da gente. Então é fazer essa autorreflexão. Fazer essa análise das histórias que se passaram dentro da nossa vida, dentro dos relacionamentos, e entender, crescer com isso e não deixar, igual a Débora falou, né, não deixar essa coisa pendente de um lugar para o outro. Senão os relacionamentos vão se repetir, as frustrações também vão se repetir e a pessoa vai continuar repetindo. Todo homem que eu presto, todo namorado que eu encontro, nenhum presta, porque tudo é assim, 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 assim. Mas é porque a origem deste problema não está no namorado, muitas vezes, né? Está dentro de você ou na namorada. Então é importante a gente fazer isso. A questão dos pais, da relação. Muitas vezes, por que a gente está querendo namorar? Né? Para sair de casa? Para evitar os pais? Então já está errado. Né? Você está usando a pessoa como um instrumento para se desvencilhar de um problema seu. Então você vai arrumar outro. Né? Acho que são coisas que a gente tem que refletir bastante. Se você quer que seja um relacionamento duradouro, salutar, então seja você a fonte desse relacionamento duradouro, desse relacionamento saudável, carinhoso, atencioso, forte, né, que se sustenta, um apoiando o outro. Acho que aí vai ficando assim. E a partir do momento que isso vai se cumprindo, esse processo, da mesma forma como a gente entende e percebe quando está chegando ou se aproximando a pessoa, vocês também vão perceber, será que é o momento de finalizar aqui? Como é que isso está terminando? Está tudo bem? Né? São algumas perguntas que a gente vai ter que fazer e entender que realmente, agora, não, realmente, acho que esse momento é um capítulo encerrado, vamos para o próximo, né? E a gente vai continuando e seguindo a nossa vida. Né? Eu queria falar só uma coisa, assim, que eu lembrei, assim, que acho que é fundamental, né? A gente olha muito esse mundo, né? Esse mundo aqui que nós vivemos, né? Mas se a gente entender não só esses laços espirituais, mas que tudo na nossa vida é orientação, proteção de Deus e também dos nossos antepassados, né? É um casal que está sempre unido, orando pelos seus antepassados, faz toda a diferença, assim, na vida da gente. As coisas parece que
começam a resolver as teias de aranha, sabe? Aquelas coisas que parece que não resolve. Quando a gente começa a orar pelos nossos antepassados, ter gratidão por eles, parece que resolve, começa a resolver. Então, às vezes, no momento de dúvida, né, de continuar um relacionamento ou não, talvez seja o momento de parar e refletir sobre isso, né? Se você tem entregue a sua vida a Deus, se você tem agradecido realmente do fundo do coração aos seus antepassados, né? E se você realmente está assumindo a responsabilidade de um relacionamento, porque o relacionamento dá trabalho, né? Dá trabalho. Então, você tem que se esforçar todo dia para sorrir, você tem que se esforçar todo dia para ver o lado positivo. Por mais que você esteja de mau humor ou cansado, né? Mas você precisa se esforçar. Por isso que é importante esse momento também, eu entendo, para todo mundo, quando você tiver dúvidas, é um momento de fazer essas reflexões. E a gente pegou várias fases do namoro, né? E o decidir se casar? Como é que foi a decisão? Vamos casar. E o que é importante na decisão para se casar? Tem mais uns 4 episódios para a gente falar sobre isso? Tem mais uns 2 minutos. Foi muito interessante, porque isso surgiu muito naturalmente. Muito naturalmente. Tão naturalmente que antes de eu contar para os meus pais, que eles sabiam que a gente ia voltar, lógico, né? Eles sabiam que a gente estava namorando e tudo mais. Quando nós decidimos voltar, né, e voltei com a família toda do Japão para cá, a minha mãe me chamou um belo dia e falou assim: por que você já não leva uma aliança de noivado daqui para lá? Aí eu olhei para cara com aquela cara de, ué, oi? Né, falou, né, a gente gosta muito dela, ela seria uma excelente esposa para você. Né? E o incentivo partiu dela, né, da minha família. Isso porque os pais dele me conheciam, né? Os meus pais não conheciam ele, né? E meu pai sempre foi muito ciumento. Então, toda vez que eu estava namorando, alguém paquerando, ele falava pro meu irmão, vai lá no outro telefone para ouvir, sabe? Essas coisas. Da extensão, lembra da extensão do telefone? Fica controlando a hora que chega, a hora que sai, roupa que usa. Meu pai era assim, né? E aí, né, era impressionante que meu pai implicava com todo mundo. Quando eu falei que estava namorando com o Henrique por carta, à distância, ele nem conhecia, meu pai deu um sorrisão assim. Ficou super feliz, né? E foi um dos grandes incentivadores, assim, né, para o nosso casamento, né? Quando eu falei que o Henrique ia voltar, falei que ele ia trazer uma aliança de noivado, aí meu pai falou assim, ele vai voltar perto do Natal, então vamos aproveitar o Natal e fazer esse noivado. Eles combinaram. Isso que literalmente o universo respondeu. Eles combinaram isso, que era o ano que Natal... Aquelas coisas de família, né? Cada ano é a festa na casa de um. E naquele ano coincidiu de ser o Natal na casa dos pais dela. E aí foi lá aquele dia que o pai dela pegou o microfone, na época, né? Que tinha lá. E falou assim, o Henrique tem uma mensagem para falar, uma coisa para falar para vocês. Me entregou o microfone e fiquei olhando para a cara dele assim, né? Não conhecia ninguém? Ninguém, literalmente, ninguém daquela casa me conhecia. Ninguém, né? E aí quando a gente anunciei o noivado, né? Ali na festa de Natal, as tias da Débora quase infartaram, né? Todo mundo ficou de queixo caído. Como assim? Como assim? Quem é esse cara, né? Mas tem uma coisa que o Henrique não contou. Eu estava falando dos antepassados, porque eu lembrei que foi... como os antepassados, a gente percebe que eles estavam mexendo os pauzinhos, sabe? Para a gente estar junto. Quando a gente... O Henrique chegou uma semana antes do Natal, né? E então... Foi no Natal, então, que ele foi conhecer os meus pais, no dia do noivado. Aí ele foi lá com os pais dele. Eu desci na escada com meus pais. Detalhe, nossos pais se conheceram no dia do noivado. Então, não se conheciam. Aí a gente se apresentou. Quando a gente entrou na casa dos meus pais, estava toda a família ali, né? A nossa surpresa. A mãe do Henrique, que era caseira da Seitianeia uma época, ela fala muito bem português, apesar de ser japonesa mesmo. E o meu avô era preletor, só que ele só falava japonês. Quando eles entraram na casa dos meus pais, a mãe dele olhou para o meu avô levantou e veio cumprimentar a mãe dele. A mãe do Henrique tinha sido intérprete do meu avô por muitos anos, em muitas atividades que ele realizou na Seitianeia, principalmente orientação pessoal, né? Aí, meu pai falou assim, nossa,
já ganhou seu avô, agora toda a família vai ter que aceitar. Foi engraçado Foi muito mesmo. engraçado. Isso já de muitos anos mesmo. Muitos anos eles já se conheciam, né? Ele tinha até uma intimidade. Minha mãe chamei Mico, né? Quando ele viu a minha mãe, falou, ai, Michan, né? Tal, não sei o quê. Aí pronto, né? A gente foi ver. E a gente falou assim, como a gente foi preparado pelos nossos antepassados quando a gente casou, a gente que vem desde os jovens lá no seminário de jovens, todo seminário tem aquela foto lembrança, né? Aí eu tinha um bolo de foto de lembrança e ele também, né? E assim, quando a gente juntou todas as fotos, a gente estava em todos os seminários, nos mesmos seminários. Só que ele estava num canto da foto, eu estava no outro. Ele estava nesse canto, eu estava no outro. A gente nunca se encontrou. Anos seguidos. Então, a gente falou assim, olha, tá vendo como os nossos antepassados, na verdade, já estavam nos orientando a seguir esse caminho, né, iluminado, maravilhoso, que é da Seitianoye, para nos prepararmos para encontrar. Mas a gente só se encontrou na hora que era para encontrar, na hora certa. Né? Sensacional. Bom, amigos, o preletor Henrique falou que a gente deveria ter mais alguns outros episódios, né, deste podcast, mas eu quero... #fica a dica deste episódio. Yara, para falar um pouquinho mais e dar continuidade, eu vou indicar o programa Diálogos, onde vai falar sobre nova visão do casamento. E aí, então, os preletores ali vão falar sobre as nuances do casamento. Yara. Quero também deixar um #fica a dica, mas na verdade vou pedir para o casal deixar essa dica, porque a gente tem Encontro Nacional para Casais, a força magnética do amor. A gente até falou do imã aqui no episódio e acredito que para os amigos que nos acompanham é uma super oportunidade. Com certeza. Então, esse encontro para casais anualmente ele acontece. Esse ano será no dia 31 de agosto a 3 de setembro. Será no Resort Vila Galé, em Alagoas. Uau. Né? As inscrições já estão abertas para as pessoas, mas um detalhe, nós só temos menos da metade das vagas disponíveis por casal. Né? Então, esse encontro é exclusivo para casais. Então, são momentos muito especiais. De renovação de votos, de conhecimentos, aprofundamentos do conhecimento doutrinário, falando da relação do casamento, da importância do casamento e tudo mais. Então, são momentos e dias muito incríveis, né, que acontecerão nesse encontro para casais. E, lógico, não tem como se é um resort, a gente não vai ficar apenas rezando, né? Então, terão muitos momentos onde a gente vai poder aproveitar toda a estrutura do local, namorar, né, os casais, né, o marido e a esposa vão poder reviver esses momentos do namoro, conversar bastante, jantar romântico, renovação de votos, festas, né, e tudo isso embasado dentro do ensinamento da Seitianoye. Então fica aí o convite, né, para que a partir do dia 31 de agosto a 3 de setembro a gente possa estar se encontrando lá no Vila Galé, em Alagoas, para a gente poder estar vivenciando momentos muito especiais e reavivando aí as chamas do casamento. Como é que se faz para se inscrever? Fiquei interessado. Dentro da página da Seitianoye, sni.org.br, para você casais, lá tem um link onde você pode encontrar mais informações sobre esse 8º Encontro Nacional para Casais da Seitianoye e você vai ter todas as informações ali de como se inscrever. Maravilha, Yara. Perfeito. Então, assim, para a gente ficar com esse amor do casal, queria que o casal deixasse uma mensagem bacana aqui para a gente fechar essa pergunta que motiva, né? Alma gêmea existe, né? Para os nossos amigos. E depois a gente vai dar lição de casa. Nossa, começa você, amor. Deixa eu pensar. Bom, uma dica. Vivencie o namoro, sabe? Se entregue. Seja você mesmo. Não use máscaras, não fique se maquiando no sentido de não se mostrar, né? Seja você mesmo. Se você sempre for o ser original, você mesmo, você vai atrair pessoas que também são assim. Sinceras, comprometidas, confiáveis, fiéis, a partir do momento que você for uma pessoa assim. Então, você quer encontrar a sua alma gêmea? Então, vibre esses sentimentos, essas atitudes. E a partir daí, você pode ter certeza, na hora certa, vocês vão se encontrar.
E uma coisa que eu não falei lá no começo, né? Quando eu voltei vim do Japão para cá da primeira vez, ficava martelando uma coisa na minha cabeça, assim, eu ficava brigando com essa ideia. Ela falava assim, essa voz: você vai encontrar alguém nessa volta para o Brasil, alguém muito especial, né? E essa pessoa vai te acompanhar. Aí eu falava para ela: mas eu não quero conhecer ninguém, mas você vai. Mas eu não quero, mas você vai, né? E era engraçado isso, eu ficava discutindo comigo mesmo, né? E realmente aconteceu, né? Realmente aconteceu. Quando eu encontrei o Henrique pela primeira vez, uma coisa que me chamou a atenção foi o olhar dele. Mas a gente não tinha relação nenhuma, né? E acabamos nos tornando amigos naquela época, né? E quando ele voltou do Japão, a primeira coisa que me chamou a atenção foi o olhar dele. E aí eu me lembrei, quando ele voltou do Japão, que aí a gente já tinha namorado nesse período, que eu tinha sonhado várias vezes com esse olhar, né? E engraçado, então eu penso que a gente estava falando que não é só a escolha, né? Mas existe uma pessoa certa para cada um de nós, né? Pode ser que seja nessa vida, pode ser que seja em outra, mas se você encontrar uma pessoa certa nessa vida, você pode ter certeza que você é uma pessoa muito sortuda, né? Porque você tem ali, não é uma pessoa, é uma vida, né, sagrada de Deus que está compartilhando com você tudo de melhor, né? Então, eu penso que quando a gente fala de alma gêmea, é isso, né? Não é encontrar só alguém para me fazer feliz, ou alguém para me levar para passear, né? Mas encontrar alguém que realmente você sinta no fundo do seu coração que você está vivendo a sua vida da maneira mais plena possível, né? Você sente realmente feliz, né? Às vezes a gente não está junto, cada um está num canto, está trabalhando, estudando, né? Mas o nosso coração está sempre ligado, né? Então, essa questão da vibração é algo que a gente tem que lembrar, né? Que se nós cultivamos diariamente, mesmo quando a gente está falando de namoro, mas quando a gente fala de casamento, é um eterno namoro, né? Se a gente continuar namorando, né, durante o casamento, respeitando o outro, reverenciando o outro e tomando cuidado com essa vibração, que é meu pensamento, minhas palavras, meu coração, né, direcionando sempre ele para o lado positivo, né, construtivo, iluminado, com certeza o nosso relacionamento vai ser feliz, né? Com certeza. Tem uma coisa que a gente sempre fala, as pessoas às vezes têm dificuldade de entender, que a gente fala assim, que nós estamos sempre juntos, mesmo separados, né? Então, não importa se está perto, se está longe, está nesse país, está no outro, está numa cidade, está na outra. Quando as almas gêmeas se encontram, a gente está junto e pronto, acabou, né? Que maravilhoso ter podido compartilhar a história de vida de vocês. Muito obrigado. Até emocionei aqui no final, foi muito legal. Pensando nessa questão da alma gêmea, a gente que tem tradicionalmente trazido para os amigos uma tarefa de casa depois das reflexões e das vivências aqui do episódio, eu me lembro que em algum momento aí da vida, questionando, será que eu tenho a minha alma gêmea? Eu parei para estudar o que o mestre Masaharu Taniguchi, o mestre Seiichi Taniguchi, o nosso Supremo Presidente, o professor Masanobu Taniguchi, escrevem a respeito da alma gêmea. No Orações Diárias, volume 1, tem uma oração. No volume Orações Diárias, volume 2, tem outra oração. Então, uma ocasião, eu comecei a escrever essas orações e pensar sobre o que elas diziam. E eu concluí esse estudo com a oração que vai ser a nossa tarefa de hoje, que ela, tradicionalmente, era a primeira oração que a gente tinha, oração para encontrar a metade da alma, né? E aí eu escrevia frase por frase dessa oração para tentar compreender o que quer dizer, sei que existe neste mundo uma pessoa que vós está reservando para mim e que é a outra metade da minha alma ou que é a minha alma gêmea. Então é isso que a gente gostaria de partilhar com os amigos, certo, meu amigo Milton? Certo, a oração que todos nós então iremos realizar neste mês de vivências é a oração que está então no livreto Shinsokan e outras orações, é justamente outras orações que está neste livro, Oração para Encontrar a Alma Gêmea. Desde o primeiro momento em que eu tive contato com esta oração, eu já achei curioso, porque ela responde justamente, subliminarmente, a pergunta deste podcast. Alma gêmea existe? Se ela é uma oração para encontrar,
significa que ela existe. Só basta encontrar. Então, para encontrar, não é porque às vezes a alma gêmea está aqui do lado e a gente não está se encontrando. É bom orar, então. A oração diz: ó Deus, sei que existe neste mundo uma pessoa que vós estáis reservando para mim e que é a minha alma gêmea. Bem no íntimo da minha alma, eu sei onde essa pessoa se encontra neste momento. Onde quer que ele e ela se encontre, a força magnética do amor fará com que nos aproximemos infalivelmente, e então se dará uma união harmoniosa e abençoada por todos. Eu vos agradeço, Deus, por haverdes criado a minha alma gêmea e por estardes providenciando para nos conduzir a um casamento feliz. Yara. É isso, então, durante esse mês, pratique a oração, compartilhe esse episódio com os amigos que você sente, puxa, foi tão legal essa conversa, queria compartilhar com você, e incentive essa prática. E, aliás, se você quiser também colocar aí nas nossas mídias sociais uma foto com a sua alma gêmea, a gente vai ficar feliz também, certo? Coloque a sua foto da sua alma gêmea marcando SNI Oficial no Instagram ou SNI Brasil no Facebook, conforme aparece aqui no nosso GC. Aguardamos vocês com a sua alma gêmea nas nossas redes sociais, Yara. Muito obrigada, então, preletor Henrique. Muito obrigado, preletora Débora. Eu sou a preletora Yara Colombo. Eu sou o preletor Milton Suga. E esse foi o episódio 25 do podcast Vivências. Até o próximo. Tchau, tchau. A pandemia ficou definitivamente para trás e as atividades presenciais da Seichonoye já voltaram com força total. Já estamos vivendo a alegria de nos reencontrarmos olho no olho para um caloroso abraço nos recintos em que vivenciamos ainda mais a nossa natureza divina de filhos de Deus. Nossas academias de treinamento espiritual, regionais doutrinárias, núcleos e associações locais estão de portas, braços e corações abertos para acolher a todos em nossos eventos, sem restrição acerca do número de participantes. Acessando o portal da Seichonoye, sni.org.br, você encontra todas as informações, as datas dos seminários nas academias de Ibiúna, Santa Tecla, Santa Fé, Curitiba, Minas Gerais, Amazônia e Goiás. Os endereços e contatos de nossas regionais, onde você já aproveita para saber a data da realização do seminário ou conferência da luz, bem como de todas as atividades da Seichonoye nas localidades próximas à sua casa. E ainda, tudo sobre os eventos de abrangência nacional, tais como cerimônias, convenções, seminários e conferências especiais. Venha se sentir revigorado pela nossa recepção calorosa, pelas palestras que cagam fundo e por práticas, orações, orientações e acesso às publicações sagradas numa atmosfera que acolhe, ilumina e faz manifestar o aspecto perfeito criado por Deus em todas as dimensões em nossa vida. Você também encontra no portal tudo sobre nossas mídias, com palestras no YouTube, postagens no Facebook e Instagram e os programas do podcast SNCast. Então, está feito o convite. Vamos prestigiar cada vez mais as atividades presenciais da Seichonoye. Estamos esperando por você, de portas, braços e corações abertos, para a experiência insubstituível do reencontro olho no olho e do caloroso abraço que só encontramos nos sagrados ambientes da Seichonoye. Muito obrigado!